do Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E olhando ele, viu os ricos lançarem a sua oferta na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Nessa época aqui, Jesus, havia muitas viúvas. E aqui tem a viúva de Sarepta, né? Que é Eliseu. Ele profetiza para a viúva de Sarepta que ela precisava fazer um bolo para ele. Mas ela fala assim que se ela só tinha um punhado de farinha, e se ela tirasse essa farinha um pouco aqui. A viúva de Sarepta falava do Senhor: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso e um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor, Deus, que não tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja que apanhe 2 cavacos. Eu vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faz conforme a palavra, porém, faze conforme a tua palavra, porém, fez disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela da farinha não acabou, da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor
que falara pelo ministério de Elias. Aqui essa palavra fala que o Senhor, ele era ajuda muitas viúvas, né? As viúvas, muitas viúvas hoje elas perdem seus esposos e fica confusa, né? Mas sabendo que o que? Jesus não desampara as viúvas, nunca. Então aqui na viúva pobre ele vê que ela deu a oferta, porque todos aqueles deitaram a oferta de Deus do que ele sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E aqui, nessa outra palavra que fala a questão de tributo. E os principais, os sacerdotes, os escribas procuravam lançar mão dele. Naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entendeu que contra ele disseram essa palavra. Traze-o debaixo do olho, mandaram espiar que se afligissem justos, para apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram, dizendo: Mestre, não sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É lícito ou não? Nos é lícito dar a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostra-me a moeda de quem tem imagem e inscrição. E responderam eles, disseram: De César. Disse-lhe então: Dai a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma. Diante do povo, é maravilhado da sua resposta, e calaram-se. Então, o que Jesus viu aqui? Que naquela época o dinheiro e hoje é muito importante, mas ele nunca deixou o Senhor as viúvas desamparadas, porque as viúvas elas são preparadas para viver, o esposo dela é o Senhor, entendeu? Quando a viúva ela ficava sozinha, algumas talvez casassem, algumas não. Mas essa viúva pobre, ela não é a pobre, ela podia ser pobre assim, pobre, mas não de espírito. Porque quando ela dá a moeda, o Senhor vê o quê? O Senhor vê que ela está dando a única moeda que ela tem. Por quê? Porque ela está dando com amor, fazendo para o Senhor. Ela está fazendo para o Senhor com amor ali. Então, o Senhor fala. E olhando ele viu os ricos lançar a sua oferta na arca do tesouro. E viu também a pobre viúva lançar
havia duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que não sou mais do que todos esses pobres, essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus, do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todos o sustento que tinha. Então, assim, na versão aqui, ela não era, ela era pobre, mas o espírito dela era rico. A aparência dela, às vezes alguém olhava uma viúva pobre, viúva pobre, não tem marido para ajudar. Mas não era assim. Ela era pobre de ter só aquelas duas moedas. Mas a pobreza dela, o espírito dela cobria aquela pobreza e a bondade. Então, assim, por ela ter dado duas moedas, o Senhor entendeu que ela deu a mais do que aqueles ricos que tinham o dobro dela, né? E aí que acontece? Que na parte aqui, eu quero voltar aqui um pouco para fazer um resumo aqui de ansiedade. O que acontece aqui? A ansiedade. Eu vou resumir aqui, vamos lá. Na parte de Marta e Maria, elas estavam ansiosas, porque sabia que Jesus estava lá na casa delas e a Marta estava ansiosa, né? E aí ela ficava ansiosa. Não, que eu preciso servir, mestre. O senhor não se importa de a Maria estar sentada aí e não quer ajudar a servir? Aí acontece que o senhor fala, Marta, Marta, por que está ansiosa com as coisas? A Maria vai receber a maior parte, que é o quê? Que a Maria recebeu a palavra. Aqui é o seguinte, acerca da ansiedade que tinha a Marta com a Maria, acontece o quê? Que a Marta estava preocupada em servir, a ansiedade, servir o Senhor. Mas o Senhor fala, Marta, Marta, por que está ansiosa? Preocupada com as coisas, trabalhando, correndo. Por que, Marta? Você não senta? Aí a Marta fala, Senhor, o senhor não se importa que a Maria não me ajude a servir? Porque a ansiedade, às vezes, atrapalha a mente da gente. A gente, às vezes, tem que levar, o senhor fala, né? Não sai a ansiedade na mão do Senhor, né? Por quê? Porque a Marta e a Maria, elas tinham uma diferença. A Maria, ela senta, ela recebe a palavra. A Marta não, a Marta fica afadigada com muitas coisas, querendo correr para fazer as coisas. E não era isso que Jesus queria. Aqui, o que eu quero concluir? Que tudo Jesus vê. Então, Jesus, quando ele vê a ansiedade de Marta, a ansiedade da viúva de Sarepta, a viúva de Sarepta, o que acontece com ela aqui? Ela vê aquele homem chegando lá na casa dela. Aí ela fala assim,
Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ela chamou, ele disse: traze-me. Ele chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor. Meu Deus, que nem um bolo tenho, senão semente e um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja que apanha 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que morramos, para comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a palavra. Porém, faze conforme a palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E faze-mo para depois, para ti e para teu filho. Porque ele fala: porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Tá? Essa palavra fala o quê? Fala de ansiedade da viúva de Sarepta. Aqui no resumo de Marta e Maria, fala também da ansiedade da Marta, né? A Marta fala aqui, ó. E aconteceu que indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta lhe recebeu em casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Porém Marta andava distraída em muito serviço. Então aproximou-se e disse: não se dá ter que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, está ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Então, Deus observa tudo, entendeu? Deus observa a necessidade de ele colocar uma viúva para sustentar Eliseu, né? Por quê? Porque ela não é totalmente pobre. Porque quando esse homem chega lá e ele fala: não, você faz o bolo lá para mim, ela fala assim: se a gente fizer o bolo, o pão, o bolo para você, Elias, aí vamos comer, o que sobrar e vai morrer. Então ele profetizou para ela. Então eu quero dizer essa noite que a ansiedade, né? A ansiedade às vezes atrapalha o trabalhar do Senhor. O Senhor quer que nós mantenha o nosso psicológico calmo, calmo. Porque antes de nós pedir, o Senhor sabe que nós necessitamos de tudo.
antes de nós pedir. Porque quando nós dormimos, Deus está cuidando de nós. E quando nós estamos andando na rua, Deus está nos livrando dos laços. E quando nós estamos trabalhando, Deus está nos guardando. Então, essa noite, eu profetizo em nome de Jesus que nós lance a nossa ansiedade na mão do Senhor e ter perseverança nas coisas, porque para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E acerca do tributo, eles tinham dúvidas. Eles falam, lecito é, é no lecito da César, ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse, por que me tentares? Jesus disse para ele, mostrai uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo, eles disseram, de César. Disse-lhe então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e maravilharam da sua resposta e calaram-se. Lança a ansiedade na mão do Senhor.